Ó, como eu tinha falado com vocês, eu vou fazer essa aula extra sobre o povo hebreu, até por uma questão de tempo, né? Não coube na aula sobre a Antiguidade Oriental, mas até porque esse tema também, ele, vamos dizer assim, ultrapassa temporalmente o período que a gente está cobrindo agora. Porque quando a gente fala no povo hebreu ou no povo judeu, óbvio que a gente remonta, né, a questão lá das origens, na antiguidade, vamos colocar assim, num período que a gente pode colocar ali por volta de 2000 até 1000 de Cristo, só que também a história dele chega até os dias de hoje, especialmente ali com a questão do Estado de Israel. Então, essa minha discussão, essa minha aula de agora, vai trabalhar a questão do povo hebreu, vamos colocar assim, desde o seu surgimento, né, a sua etnogênese, como chamamos lá, o início da história hebraica, até a entrada do século XX, mais ou menos. Porque daí depois, com o século XX, nós passamos por todo o processo do Holocausto, a criação do Estado de Israel, mas isso aí eu vou deixar para trabalhar mais para frente, em outras aulas, onde a gente aprofunda. Só que é importante a gente lembrar que, por conta da relevância dos acontecimentos do Oriente Médio atualmente, isso aí pode, claro, aparecer nas provas de vocês. Então a gente vai falar um pouco sobre esse surgimento, né, do povo hebreu, vamos falar sobre os processos de diáspora, exílio e também a Idade Média, né, a passagem ali da formação dos Estados nacionais, a Idade Moderna na Europa e assim por diante. Então, o primeiro ponto que é importante é que quando nós trabalhamos com a ideia do povo hebreu, nós, obviamente, nós temos que falar também da questão bíblica, até porque ela nos é muito próxima culturalmente, por conta de nós vivermos numa sociedade judaico-cristã, e acredito que talvez muitos de vocês que estejam assistindo essa aula, talvez tenham feito uma catequese, uma escola bíblica, alguma coisa assim, e acabam ouvindo muitas coisas de acordo ali com a tradição bíblica. Então, como já falado em momentos, é importante a gente separar o que é uma relação mítica, construída com um pano de fundo da mitologia, que é assim que nós cientificamente encaramos a Bíblia, né? Ali nós temos um relato mítico, e aquilo que é um relato histórico. Lembrando sempre que não é por ser um relato mítico que a gente vai dizer que isso é mentira ou isso existiu. Não é isso. Né? O relato mítico, muitas vezes, ele reflete a questão da construção social e histórica que nós observamos. Então, em muitos momentos aqui nessa aula, eu vou falar assim: olha, nós observamos isso no livro tal, no livro tal, né? Mas lembrando que não é porque aquilo está, como por exemplo, vou pegar aqui para vocês entenderem melhor, né? Se nós falarmos lá do Êxodo, todo o processo do povo hebreu que se encontrava escravizado no Egito, e aí passou seus 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, isso não necessariamente aconteceu na história. Nós não temos evidências arqueológicas. Tem muita gente que até mesmo põe em dúvida o fato dos hebreus terem sido escravos no Egito, perfeito? Talvez isso tenha acontecido ou não, né? Mas não é esse o nosso ponto de discussão. O ponto que nós temos que chegar aqui é que, tendo acontecido ou não tendo acontecido, diversas pessoas no mundo inteiro acreditam nisso. Né? As raízes da nossa tradição ocidental, da nossa tradição judaico-cristã, se fundamentam sobre essas histórias, então por isso que é importante nós entendermos ela dessa forma. Novamente, se aconteceu ou não da forma que é descrito, nesse momento chega a ser até mesmo irrelevante. Muito mais importante para a gente, novamente, é a ideia da memória que se construiu sobre isso, como que as pessoas encaram isso tudo. Tá? Eu vou utilizar aqui também, né, o auxílio do nosso quadro para a gente estabelecer algumas coisas aqui. E aí, o primeiro período que a gente pensa, que a gente traz para trabalhar quando nós pensamos no povo hebreu, é aquilo que nós chamamos da sua antiguidade, ou também, como eu falei para vocês, assim, a ideia da etnogênese, que nós podemos colocar ali, né, mais ou menos, tá, de 1800 até 580 antes de Cristo, obviamente, né? Que é, na verdade, basicamente todo, quase, sei lá, uns 70% daquilo que nós temos no Antigo Testamento bíblico, tá? E, inclusive, é onde nós observamos aqui. Nós temos uma transição fundamental aqui nessa série de textos, ou nesse período, que é a transição do tribalismo
do povo hebreu, que eles viviam em tribos, né? Você tem aquela estrutura patriarcal, sobre a qual eu já vou falar um pouco mais, mas é esse tribalismo para a ideia de uma monarquia. E aí, o que nós observamos historicamente falando? Nós observamos a unificação e a transformação de estruturas históricas, estruturas sociais e por diante, tá? Então, a primeira organização que nós encontramos na descrição, né, ou na narrativa, vamos dizer assim, do povo hebreu, é aquela organização que nós chamamos lá da organização dos patriarcas, ou a organização patriarcal, né? E isso aqui indica muito bem um estágio tribal de civilização, tá? Quando eu uso aqui a ideia do estágio tribal, gente, muita atenção nisso aqui, não é de uma forma pejorativa, tá? Vamos lembrar disso, né? Não é que seja mais atrasado ou mais adiantado, não é nada disso. Mas era assim que se consolidava. E aí, quando nós pegamos o texto bíblico, nós temos o primeiro patriarca, que seria a figura de Abraão, né? Novamente aqui, ó, um cara que não necessariamente nós dizemos assim, ah, existiu ou não existiu. Novamente, isso é relativamente irrelevante, mas é em Abraão que nós temos a ideia de uma fundação do povo hebreu. Ele é o primeiro patriarca, né? Abraão, inclusive, segundo o texto bíblico, ele vivia na região da Babilônia. Eu trouxe o mapa aqui para ajudar a gente a observar algumas coisas, né? Ele vivia na região aqui do crescente fértil e, segundo nos consta, né, Deus chegou a ele e falou assim, olha, vai para a terra que eu te prometi, que é a terra onde emana leite e mel, e lá você vai construir uma nação tão numerosa quanto as areias do deserto ou as estrelas do céu e aquela coisa. Então Abraão sai da sua família, olha, ele sai da sua tribo, né, num processo migratório e irá se estabelecer ali na região que hoje nós entendemos como Israel, Palestina. Eu não vou ficar aqui muito nessa nomenclatura, olha, é Israel, é Palestina, porque não é o objetivo da nossa aula, tá? Quando eu digo Palestina ou mesmo Israel, aqui eu estou falando de uma questão geográfica, não de uma questão nacional ou o que quer que seja, tá? Então, o Abraão, ele está indo, né, nesse processo, está fazendo esse caminho, e nessa ideia da promessa de Deus, nós temos a ideia da formação de um novo povo, que seriam os descendentes de Abraão. Segundo o texto bíblico, Abraão era casado com Sara e ambos já tinham uma idade muito avançada, né? Claro que o texto bíblico traz para a gente lá que eles tinham 600, 800 anos, né? Aí também tem todo um componente mítico nisso tudo, mas a questão é que eles tinham uma idade muito avançada e havia uma dúvida, né? Se Abraão seria realmente capaz de conseguir gerar uma família, tá? Claro que com ele foram várias outras pessoas, como seus sobrinhos, né? E assim por diante. Tanto que depois lá aparece a figura de Ló, por exemplo, que habita em Sodoma e Gomorra, mas Abraão não tinha a sua própria descendência. Como um patriarca, ele tinha, né, sobrinhos, tinha irmãos mais novos, provavelmente, aquela coisa toda, mas então sai um grupo da região de Ur, na Babilônia, provavelmente, e vai se estabelecer lá. Mas existe essa grande preocupação que é a sequência da liderança da tribo. Porque dentro desse costume tribal, quem é que assumiria a liderança dessa tribo? O filho mais velho de Abraão. Caso Abraão não viesse a ter filhos, isso poderia gerar problemas sociais, porque então sobrinhos, ou o que quer que seja ali, sobrinhos, netos, né? Ou mesmo irmãos de Abraão, que não são citados no texto aqui, mas só para vocês compreenderem, eles poderiam brigar pela liderança da tribo e isso poderia levar à extinção da própria tribo. Então isso tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês. Olha, o fundamental numa sociedade tribal é a geração de filhos. Quanto mais filhos tivesse, melhor. E ter um número gigantesco de filhos era um símbolo de força, porque a tribo seria numerosa e isso contribuiria lá com os ideais de produção de alimento, com defesa, com enfim, estrutura como um todo. E aí o texto nos conta o seguinte, que Abraão não tinha filhos, apesar da promessa, e aí dizia que Abraão acreditava na promessa, mas a esposa dele, a Sara, ela ficava um pouco desconfiada, ela até ria disso, né? Assim, ah, já sou muito velha, eu nunca vou ter filho, não sei o quê. Então nos conta que a esposa de Abraão arranjou uma concubina para Abraão, né? Que seria ali uma saída para garantir a descendência. Essa concubina era uma moça chamada Agar. E Agar teve um filho homem de Abraão.
né? Esse filho homem seria um rapaz chamado Ismael. Entretanto, porém e contudo, alguns anos depois do nascimento de Ismael, quando ele tinha ali talvez seus 5, 6 anos, Sara engravidou, tá? E aí ela engravidou e deu origem a um rapaz chamado Isaque, né? E aqui nós temos o primeiro ponto de inflexão na história do Oriente Médio como um todo, que é a questão assim das discussões que existem hoje em relação a essa terra prometida. Porque Isaac seria a linha, vamos dizer assim, a linhagem oficial de Abraão, né? Porque veio ali da junção com a esposa mesmo dele, de fato, a Sara, tá? Entretanto, Ismael seria o filho mais velho, mesmo tendo sido feito fora do casamento, mas foi numa relação ali com a qual a Sara, né, foi lá e buscou a tal da moça a Agar, né? Mas quando Isaac nasce, Sara fica com ciúmes de Ismael, né? E entende que de repente o filho dela, o filho oficial dessa relação, poderia ser prejudicado na herança. Então a Sara vai lá, faz a cabeça do Abraão. O Abraão, obviamente, também concorda com isso, e eles expulsam tanto Agar quanto Ismael da vida da tribo. Ou seja, eles são desterrados da tribo, né? Segundo o texto bíblico, eles ficam perdidos no deserto, e no texto bíblico também diz que o anjo Gabriel veio ali acolher essa mulher e seu filho, e eles somem no texto bíblico. Qual é o problema disso tudo? É que, em termos de construção mitológica, construção de memória, muitos do povo árabe ou do povo islâmico se entendem como descendentes de Ismael. Tá? Não estou dizendo todos eles, não é geral, tem vai por outras correntes, por outros caminhos, mas existe essa ideia, né? Enquanto de Isaac viria o povo hebreu, que mais tarde vai se tornar o povo judeu, e seriam, vamos dizer assim, ó, os descendentes oficiais. Só que, novamente, Ismael é mais velho, Isaac é mais novo, porém, o filho dentro da oficialidade. Tá? Então, nós já temos esse primeiro entrave aqui e algumas discussões que vão remontar, por exemplo, até mesmo na época das cruzadas, né? Embora não se diga isso hoje tão abertamente, mas existe esse fundo de memória, muita gente diz assim, ó, mas os palestinos, os muçulmanos, eles são os descendentes de Ismael e assim por diante. Então, a disputa que existe, muitas das disputas que existem no Oriente Médio, elas não podem ser tomadas somente como uma questão de território ou de petróleo ou o que quer que seja. Existem também conflitos e discussões ancestrais e memoriais do tudo, tá? E que não é um conflito, obviamente, que se resolve de forma tão tranquila, tá? Mas enfim, então Abraão gerou a Isaac, como diz a genealogia bíblica, né? Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a 12 filhos, e entre esses 12 filhos, o rapaz mais novo se chamava José. Tá? E aqui, claro, assim, os textos são bem mais longos do que isso, né? A cada um vai sendo apontado uma fraqueza que existe aqui. Isso é muito interessante quando nós olhamos a história judaica, quando nós olhamos os textos bíblicos, porque ninguém é herói, né? Diferentemente de outros povos que tem sempre um cuidado de heroicizar, né? Por exemplo, tu vai olhar lá os persas, tá? Putz, nos persas, Dario é o filho dos deuses, Ciro o Grande, né? Você sempre tem essa heroicização, essa mitificação positiva das suas lideranças, dos seus personagens históricos. No povo hebreu, não. Né? O Abraão é o cara que duvidou de Deus, tá? E Isaac, qual que era o problema do Isaac? Agora eu não lembro. Né? E Isaac ele era meio fraco, tá? Jacó roubou a herança do irmão, né? Vendeu, roubou a herança do irmão, enganou o pai, né? Enganou Isaac por um prato de lentilhas, aquela coisa toda, e depois Jacó também luta com Deus, inclusive. E José, ele era o filho mimado, né, dos 12 irmãos, tá? E ele era o filho mimado com mania de grandeza, né? Ele era meio mitômano. Assim. Ele tinha uns sonhos, inclusive, que deixavam os irmãos muito putos com ele, assim, né? Porque daí José dizia, essa noite eu sonho. Aí a mãe do José, super protetora, ai filho, conta pra gente o que tu sonhou. Não, eu sonhei que existiam 12 feixes de trigo e os outros 11 feixes se ajoelhavam para o feixe menor. Ou seja, o que ele está falando? Dos irmãos dele, né? E os irmãos dele também ficavam muito
porque assim, porque eles trabalhavam, porque eles iam para o campo, eles cuidavam de camelos, eles criavam ovelhas, eles plantavam trigo, aquela coisa toda, e o José ficava em casa, cantando com a mãe, cozinhando com a mãe, e só eles trabalhavam. Então, assim, o José tinha isso tudo, e isso gera um ódio nos irmãos, e os irmãos vendem José como escravo para o Egito. Bem normal, bem tranquilo, né? Tipo, imagina, o irmão tá aqui enchendo o saco, eles venderam. E aí José foi para o Egito, foi vendido como escravo, e dentro da prisão egípcia, ele começa a interpretar sonhos. E dentro disso, o faraó tem um sonho. Um dos colegas de cela do José era copeiro do faraó, e aí esse copeiro ele fala para o faraó, olha, mas lá na prisão tem um rapaz que interpreta sonhos, né? Aí chamaram o José falou, isso aí que o senhor sonhou, o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, né? Tanto que o pessoal fala assim, quando vem um tempo bom, agora é a época de vacas gordas, né? Isso tem a ver com a história do José. Aí o José falou, esse sonho significa o seguinte, nós vamos passar por 7 anos vamos dizer assim, de abundância, de crescimento, mas depois vão vir 7 anos muito, né? E aí o faraó, ele gosta do José, ele leva a sério, e o José vai subindo ali na escala egípcia, e ele chega a uma espécie de um cargo como se fosse um primeiro-ministro, né, um braço direito do faraó. E nisso tudo chegam esses anos de vacas magras, chegam esses anos de seca, aquela coisa toda, e diz também o texto bíblico que então os irmãos do José vieram comprar comida no Egito, né? Porque o Egito guardou grãos, né, construiu silos, aquela coisa toda, e eles achavam que o irmão tinha morrido, sabiam mais do irmão. E quando eles chegam lá, o irmão José é o grande funcionário do faraó. E aí, num primeiro momento, o José até se vinga, assim, manda prender um dos irmãos, o Benjamim, coisa toda, mas depois ele se revela, se perdoam, aquela coisa toda, e o José manda trazer o pai dele, né, que tá velho, já venham pro Egito, que eu vou cuidar de vocês, aquela coisa toda. Então, a partir de José, nós temos esse estabelecimento do povo hebreu no Egito, né? Ou pelo menos assim, não é do povo hebreu como um todo, né? Historicamente pensando, é uma parcela. Novamente, não se sabe se isso efetivamente aconteceu ou não, mas passadas algumas gerações no Egito, tá? O que acontece? Né? O povo hebreu ele é escravo no Egito. Né? Mas o que é importante nós notarmos aqui até agora? Dos 12 filhos de Jacó, vem aquilo que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel. Né? Então nós temos assim, um povo composto por 12 tribos, o que indicava possivelmente 12 costumes diferentes, 12 configurações sociais diferentes e que de repente estão escravizados no Egito. Aí vem um outro ponto importante, tá? Que é o seguinte, né? É, a gente tem que lembrar que quando nós pensamos nisso tudo, tá, gente, existem construções aqui, tá? Muito possivelmente não, né? Com toda certeza, os hebreus, eles não foram monoteístas desde a sua origem, né? Hoje, todas as evidências, e mesmo evidências textuais da Bíblia, né? Os caras, assim, arqueólogos, e mesmo pessoas ligadas à religião, tá, gente? Não é ateu que está estudando isso, não, mesmo teólogos sérios, aquela coisa toda, eles entendem que no seu princípio existiam os deuses de Israel, tá? E dessas figuras todas, um deus em particular, ele se destaca, que é o deus Javé, né? Javé seria o deus da defesa. Não só o deus Javé, como também existiam deuses e deusas, tá? Existiam deusas também nesse panteão, mas dentre esses todos, uma figura divina começa a se destacar, tá? Que é o tal do deus Javé. E esse deus Javé, ele aparece, né, com esse nome, de fato, pela primeira vez no texto bíblico, lá nos movimentos que nós conhecemos como o Êxodo. Né? O Êxodo seria o quê? Seria o retorno do povo hebreu, que estava escravizado no Egito, significa o retorno para a região ali de Israel barra Palestina. Tá? E daí o que acontece? No meio desse povo escravo é levantado um homem, né? É chamado um homem, o qual nós conhecemos como Moisés. Tá? Moisés, ele era, né, ele era um rapazinho, o faraó, com medo de uma possível profecia que havia, né, que viria
um homem hebreu para libertar, mandou matar todos os meninos nascidos ali do povo hebreu, e aí um desses meninos escapou, foi colocado numa cestinha no rio, né, porque a mãe dele tinha medo, e quem achou essa cestinha no rio foi a filha do faraó. Então o Moisés ele é criado dentro do palácio pela filha do faraó, ele é protegido, e depois, num período, ele descobre a sua real origem e, andando pelas cidades do Egito, ele vê um capataz egípcio matando um escravo hebreu. Então ele reage, ele mata esse capataz, só que daí ele é obrigado a fugir do Egito. Ele vai se refugiar numas tribos que viviam no deserto, e ali ele fica sabendo cada vez mais, né, da sua herança, vamos colocar assim. Tem muito uma narrativa do herói aqui, né? Do herói que tinha uma vida boa, aí foge, aí conhece sua herança, aquilo que a gente chama esqueci o termo agora, mas é a história do herói lá do Joseph Campbell, né? Do herói que vive uma vida boa, aí tem uma queda, aí ele aprende sobre a sua herança e ele volta, né? Triunfante para salvar o povo, tá? Até porque essas narrativas elas são meio comuns, né? Dentro da humanidade. Mas o Moisés, então, diz que está lá um dia também no deserto, pastoreando, se casou, tudo. Ele casou com uma mulher da Etiópia, inclusive. E aí diz que um dia estava ardendo, né? Um arbusto lá, a sarça estava pegando fogo, mas não estava consumindo. E uma voz chamou ele, né? E essa voz falava assim: ó, vai lá e liberta meu povo. Daí o Moisés meio que não queria aceitar. O Moisés diz: mas como é que eu vou se eu não, se eu não consigo nem falar direito? Né? A gente depreende assim que Moisés provavelmente era gago ou alguma coisa do tipo. E aí essa voz fala: não, vai teu irmão junto, vai o Arão, porque o Arão falava muito bem e tal. E aí o Moisés pergunta: tá, mas quando eu chegar para o meu povo, sei que eles vão ser libertados, quem que me mandou? Tá? Essa pergunta aqui ela é central também, porque ela vai remeter a muito de toda a construção da cultura judaica até os dias de hoje. Aí essa voz responde para ele assim: ó, o meu nome é esse aqui, ó, YHWH. Isso aqui era para ser um Y, peraí, gente, ficou bem feio. Ó, YHWH, né? Que seria o nome de Iavé, né? Porque seria um nome realmente impronunciável. Essa é a ideia, né? O ser humano não consegue dizer o nome de Deus. E em grego ficaria Iavé, Javé, ou a relação, ou vamos dizer assim, a versão latina, Jeová. Tá? É a primeira vez no texto bíblico, isso já lá no livro de Êxodo, né, que aparece efetivamente o nome de Deus. Tá? Hoje nós sabemos que esses textos, né, os textos do Antigo Testamento, especialmente os textos do Pentateuco e alguns que vêm depois dele, foram compilados por volta do século 5 a 6 antes de Cristo, já no reinado do rei Josias. Né? Isso é bem mais tarde, tá? Do que supostamente esse êxodo que aconteceu. Mas então é esse nome que Moisés recebe, é o nome de Deus, né? Seria essa consolidação agora do monoteísmo, tá? E aí Moisés vai lá, né? Então, cheio de medo, né? Tá com o cu na mão, mas ele vai lá no faraó e fala assim: olha, deixa meu povo ir, tá? E o faraó não quer deixar, aí vem as pragas do Egito, né? Vem lá as águas virando sangue, o enxame de gafanhotos, o enxame de rãs, a morte do gado, aquela coisa toda, até que vem a última praga de fato, que é a morte de todos os primogênitos, né? E o Moisés, preocupado com essa morte de todos os primogênitos, ele pergunta: mas Senhor, né? Ele pergunta para Yahvé, e como é que a gente vai saber que os nossos, né, os primogênitos hebraicos não vão ser mortos também? Aí Deus fala, né, olha, vocês vão fazer a última ceia, olha aqui a relação, né, vão fazer a última ceia, cada família vai sacrificar um carneiro, e vocês vão pintar as portas de vocês com o sangue do carneiro. Nas portas que tiver o sangue, o anjo assassino, né, o anjo de Deus não vai entrar nessas casas. Né? Então, ali nesse êxodo, nessa fuga, efetivamente, está a Páscoa judaica. Tá? A Páscoa judaica é exatamente isso, né? O sacrifício dos primogênitos, né, em prol do povo. Tanto que é exatamente isso tudo que depois nós vamos ver na Páscoa cristã. Só que na Páscoa cristã, ao invés do sacrifício dos primogênitos alheios, é o sacrifício do primogênito de Deus, que seria, no caso, a figura de Jesus Cristo. Tá? Então, o que acontece? Né? O povo é liberto, faraó deixa o povo ir, depois se arrepende no meio do caminho, vai atrás, aí tem aquela história lá que Moisés abre o mar, fecha o mar, né, e mata todo mundo. Só que daí
o povo agora eles estão no deserto, tá? E se a gente for pegar o mapa, né, eles estão aqui no Egito, tá? E eles têm que chegar aqui em Israel, né? Seria assim, ó, uma viagem, tá? Se fosse feita a pé, tudo, coisa de talvez 6, 8 meses. Mas segundo o bíblico, eles ficam 40 anos vagando no deserto. Uma vez até vi um infográfico, né, que a viagem deles seria mais ou menos isso aqui, tá? Eles atravessam o Mar Vermelho, então o Mar Vermelho é o ponto de grande ruptura, porque daí o Egito fica para trás de fato, o faraó fica para trás, eles não têm mais o perigo da perseguição, mas eles vão fazer tudo isso aqui, tá? Eles vão caminhar isso aqui tudo, ó, no deserto, tá? Até conseguirem efetivamente chegar. Claro que esses 40 anos, tá, gente? Importante nós entendermos isso, também é um processo, um número mítico, né? Por quê? Porque 40 anos seria uma marca geracional, tá? O que o texto quer dizer pra gente? Que a geração que saiu do Egito não é a mesma geração que chegou novamente na região da Terra Prometida, né? Por quê? Nós temos esse rompimento, porque é exatamente ao longo do deserto que as tribos de Israel vão se transformar no povo de Israel. Então deixou de ser um monte de tribos, um monte, né, vamos dizer assim, de famílias soltas, unidas apenas por uma ideia de tradição, por uma ideia divina, mas agora eles têm algo. E o que que como que um monte de grupos de pessoas vira um povo único? Principalmente, além, claro, de um passado mítico, além de uma série de cultural, né, e assim por diante, mas agora eles têm uma lei, uma única lei que era para todos eles. E que lei é essa? São talvez o conjunto de leis mais influentes da história da humanidade, que são os 10 mandamentos. Por que, que eu digo que é o conjunto de leis mais influente da história da humanidade? Porque até hoje, todas as constituições do planeta têm basicamente os 10 mandamentos inseridos dentro dela. Tá, gente? Não pode roubar, não pode matar, o crime contra os pais, né? Por exemplo, quando tem lá honra pai e mãe, né? Um crime contra os pais tem um peso muito maior. Isso até na lei brasileira, tá? Porque se você mata alguém, a pena é uma, né? Se você mata o teu pai ou tua mãe, existe o componente de parricídio ou matricídio, tá? Então, isso aqui é a base, na verdade. Acho que é o Leandro Carnal, se não me engano. Eu tô falando aqui do Carnal, o historiador, né? Carnal autoajuda, tá? Mas o Karnal ele tem uma frase que ele fala assim, ó, que Moisés provavelmente é o legislador mais da história da humanidade. Tá? Isso tem a ver exatamente com essa questão da Constituição dos Dez Mandamentos. Porque daí quando efetivamente o povo hebreu então sai do deserto e chega novamente em Canaã, agora eles estão unificados, tá? E eles estão unificados no quê? Né? Numa lei só, eles têm um povo para todos eles, tá? E aí eles precisam de uma nova organização social. E aí entra aqui, ó, o papel dos juízes, né? Tanto que tem dois livros na Bíblia, né? Juízes 1 e Juízes 2, tá? O que seriam os juízes? Os juízes, eles seriam lideranças que emergiriam, vamos colocar assim, ó, em períodos de crise, né? Então, ó, por exemplo, eles precisavam ali conquistar, derrotar os filisteus, né? Vinham os juízes, vinha aquela coisa toda. Só que daí quando nós olhamos lá para o livro de 1 Samuel, ele começa com um evento que nos chama a atenção na questão da ciência política, né? Samuel era um sacerdote do templo e diz que o Samuel está lá sossegado, né? Os judeus ali eles estão lutando, estão tentando se estabelecer, estão em conflito aqui, conflito ali, e o povo chega para Samuel e fala assim: olha, ô Samuel, tá complicado a coisa, tá? Tá complicado. Todos os nossos inimigos eles têm rei, né? Os filisteus têm rei, os caldeus têm rei, não sei quem tem rei, aquela coisa toda. E nós não temos rei. Nós não temos uma liderança, nós precisamos de uma liderança, tá? Aí diz que Samuel falou o quê, né? Peraí que eu vou ver com Deus o que ele acha disso. Aí Samuel foi lá e falou, ó, Deus, o pessoal quer um rei, né? Aí o que que Deus responde para Samuel, tá? Ele fala assim, olha, ter um rei é cagada, tá? O rei vai cobrar impostos, o rei vai pegar terras para ele, o rei vai querer fazer um exército, o rei vai mandar a galera para guerra. Aí meio que Deus diz assim, ó, eu não tenho um rei,
Mas veja lá, aí Samuel vai lá e fala para o povo: gente, Deus falou que um rei é cagado, né? Vai querer cobrar imposto, vai pegar as filhas para trabalhar no palácio, vai pegar terra, não sei o quê. Mas o povo diz: não, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Tá bom. Aí Samuel vai lá e fala: Deus, o povo insistiu. Aí o que, que Deus fala para Samuel? Deus fala assim: bom, então Samuel, não fica chateado. O problema não é contigo, o problema é comigo. Né? Se eles querem um rei, tá bom, vai lá, unge, né? Faz, escolhe lá, não é escolhe um rei, né? Mas vai lá no Saul e diz agora que o Saul é o rei, tá? Então, depois dos juízes, nós temos agora a formação das monarquias em Israel, que é a figura dos reis, né? Sendo o primeiro rei o Saul, tá? E aí, novamente, entra essa tradição judaica de nunca heroicizar os seus líderes, tá? Porque Saul era louco, né? Tá claro, assim, no texto bíblico, Saul era louco, tá? Depois do Saul, veio um outro rapazinho, que é o Davi, né? Que aí sim, o Davi é conhecido como o grande rei de Israel, de fato, né? Porque ele efetivamente vence os filisteus, vai lá, estabelece um palácio, começa a construção do templo, aquela coisa toda. Mas o Davi, ele tem um pecado muito grave na Bíblia, né? Davi era o fura-olho, né? Davi, ele estava de olho na mulher do amigo, a Batseba, e ele queria, porque queria a mulher desse amigo, e ele manda o amigo para as missões suicidas na guerra, até que o amigo morre. Né? Aí o Davi vai lá, o Davi conforta a viúva, né? Ah, só que o que, que acontece novamente, né? Sempre que aparecem os reis, tá? Seja Saul, seja Davi, ou mesmo seja Salomão, tá? Aí Salomão, também o grande Salomão que governa Israel no seu auge, de fato, né? Aquela coisa toda, um rei multiculturalista, um rei que diziam que o harém dele tinha 742 mulheres, aquela coisa toda. Mas independente da grandeza que se imprima sobre os feitos reis, mesmo Saul foi um bom rei também, apesar dos rompantes de loucura dele, tem uma figura histórica que está a todo momento agindo aqui, tá? Que não é uma figura, eu digo assim, uma figura são vários, né? Mas tem um personagem que é importante nisso tudo, que é a figura do profeta, tá? Os profetas, eles têm um papel fundamental na construção do Antigo Testamento e especialmente na construção desses antigos textos bíblicos. O profeta, ele não é o sacerdote, tá? São coisas diferentes, né? O sacerdote era o cara que fazia toda a manutenção ali e assim por diante. Mas o profeta, ele também é a voz de Deus, tá? E o profeta, a todo momento, ele é chamado para quando os reis começam a abusar do seu poder, quando os reis. Porque vejam o Davi, por exemplo, que eu dei esse exemplo, né? Que o Davi mandou um dos amigos dele lá para a morte, né? Davi faz isso exatamente porque ele acha que ele pode, que ele é o rei, né? Se ele é o rei, ele quer uma determinada mulher, ele vai lá e virtualmente, né? Mesmo que indiretamente mata o marido, só que quando Davi faz isso, que ele está ali inebriado pelo seu poder, pela sua monarquia, assim que o amigo dele morre e que o Davi vai consumar a relação com a viúva, com a Batseba, logo depois aparece um profeta. Né? Aparece o profeta e fala assim para Davi: olha, Deus sabe o que você fez. Né? E aí Davi se arrepende, aí Davi rasga suas roupas, veste com saco, rasga o seu cabelo, raspa o seu cabelo, estabelece todo o processo, faz um processo de confissão pública, ou seja, ainda que indiretamente, a presença de Yahvé, né, a presença dessa figura deística, ela está ali, e o mais importante de tudo, tá, gente? Está ali sempre com uma voz crítica ao governo estabelecido. Tá? A voz de Deus não aparece como alguém que está ali apoiando ou subvencionando os caprichos do rei. Não, não, não. É sempre uma voz crítica. Tá? Desse processo da monarquia, o que, que acontece? Né? Nós vamos ver que daí o Salomão, exatamente por conta desse período de estabilidade, de paz e de grandeza, o Salomão ele começa a permitir que outras religiões entrem no reino de Israel. Tá? Inclusive, é ao longo do período e dos primeiros reis que nós vemos um embate muito grande com outras deidades que naquele local.
né? Então nós temos, por exemplo, algumas figuras como Moloch, né? Ou mesmo Baal, tá? Começam a existir outras divindades, que eram divindades de outros povos, que vão sendo submetidas, né? Tem uma passagem muito interessante do profeta Elias, quer dizer, tem duas, né? Mas uma aqui é importante para a gente, né? Mas tem outra que o Elias estava andando na estrada e uma criançada cercou o Elias e começou a zoar o Elias porque o Elias era careca. E aí vem um urso e ataca as crianças, né? Um negócio bem de boa, assim, bem tranquilo, graças a Deus. Mas o que interessa para a gente aqui é uma disputa que existiu entre Elias e os sacerdotes do deus Baal, né? Porque então se fez ali veja, era um desafio religioso, né? Um desafio, uma rinha de sacerdotes ali, onde se propuseram, olha, vamos ver qual deus destrói o quê, né? E aí cada um pôs uma pira, né? Fez ali um monte de lenha, vamos dizer assim, e rezavam, 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 rezavam para que viesse o fogo, né? E Baal, a pira de Baal não pega fogo, a pira de Elias não só pega fogo, como também esse fogo se alastra e destrói as imagens de Baal, né? Claro, novamente, isso simbólico, né? Isso significa o quanto que os hebreus ali, os judeus, eles estavam se colocando sobre os outros povos, tá? Só que daí o que que acontece, né? Depois, em Salomão, como eu falei para vocês, nós temos esse multiculturalismo presente no povo hebreu, tá? Novamente, porque Salomão pegou um período de estabilidade, de crescimento, ele herda, né? Davi já faz todo esse crescimento, deixa um reino muito bem estruturado, tá? Salomão herda esse reino, efetivamente falando, só que começam a haver, vamos dizer assim, rachaduras sociais e culturais, né? Tanto que a gente vai ver o quê? Que num determinado momento, logo tempo depois do reinado de Salomão, nós temos a divisão do reino de Israel em dois reinos, tá? Nós vamos ter o reino de Israel, né, que seria o reino do norte, tá? Ó, o reino de Israel seria o reino do norte, e o reino de Judá, que seria o reino do sul, né? Exatamente por conta dessas divisões, tá? Que vão sendo perpetradas, né? Dentro dessa discussão toda ali eh, após o Salomão, tá? Só que daí o que que acontece? O reino do norte, o reino de Israel, ele é conquistado pelos assírios, né? E segundo o texto bíblico, era exatamente porque no Reino do Norte eles começaram a adorar outros deuses, né? Vem dentro dessa abertura ali política e social que Salomão faz, tá? Os assírios eles tomam, né? Tanto que não é à toa que os assírios são conhecidos no Antigo Testamento como o flagelo de Deus. Então, mesmo as derrotas militares israelenses, nos textos bíblicos, e quando eu falo dos textos bíblicos, significa o quê, gente? Que sobrevive a tradição, porque os textos eles eram compilados por grupo de sacerdotes, né? Passava-se pelo crivo oficial, tá? Não são textos secundários, né? Eram compilados. Então lá eles diziam: olha, Deus mandou os assírios, Yahvé mandou os assírios por conta dos nossos pecados, né? Por conta dos pecados do povo, tá? Então tem essa noção, né? A história judaica, ela é sempre uma história de muito autocrítica, né? Pelo menos ali, né? Hoje em dia já está um pouco diferente. Mas então existia essa autocrítica, até, olha, nós erramos, né? O pessoal lá errou, não sei o quê, aquela coisa toda, tá? Enquanto que o reino de Judá, ele permanece, né? Ele permanece, mas assim, ele permanece porque dele vai se colocar como um protetorado egípcio, tá? Os egípcios vão ajudar a proteger o reino de Judá, aquela coisa toda. Só que daí é exatamente aqui, nesse reino de Judá, é que nós vamos ter a transição, vamos dizer assim, do povo hebreu para o povo judeu, né? Que seria aqui, ó, aquilo que nós conhecemos como a formação efetiva, ó, a formação do judaísmo, de fato, tá? Isso aqui, gente, já mais ou menos, né, em 586 antes de Cristo. E esse período agora, ele vai até mais ou menos ali a década de 70 já depois de Cristo, tá? É um grande período também, né? Porque daí o que que acontece, tá? Um tempo depois, os babilônios invadem, tá? Ó, os babilônios vão invadir o Judá e levam os hebreus como escravos, os judeus agora, né? Como escravos, tá?
Esse período ele é conhecido como o cativeiro da Babilônia. Cativeiro da Babilônia, tá? E inclusive, vocês com certeza já ouviram uma música, pelo menos, e não é na igreja, que fala sobre os cativeiros da Babilônia. Vocês já ouviram aquela banda, talvez por nome vocês não conheçam, mas o Boney M, que era uma banda de disco music dos anos 1970, que canta aquela música assim, ó, Through the Rivers of Babylon, que daí o pessoal dançava nas discotequinhas e tal. Claro que não é de vocês, nem do meu, tá? Já tô dando isso. Mas é uma música muito famosa, né? E ela é feita em cima exatamente do cativeiro da Babilônia, né? Porque se você pega o texto, a letra da música, ela é feita em cima do salmo, ó, Through the Rivers of Babylon, ou seja, nos rios da Babilônia é onde nós nos sentamos, we sat down and went away, when we remember Zion, tá? Ou seja, os rios da Babilônia é que nós nos sentamos e lamentamos quando nós nos lembrávamos de Sião, tá? Que era a capital, né, do reino de Judá, tá? Ó, when we remember Zion, tá? Sião, né? Aí talvez você aí que gosta de reggae tá pensando assim, pô, Ferrari, mas o Bob Marley também fala em Zion, né? Tem uma música muito famosa do Bob Marley, Iron Lion Zion, né? O Leão de Ferro de Sião, porque a religião Rastafari se desenvolve na Jamaica, na América Central, comparava demais, demais, demais o que acontece com os escravos, né, porque eles são retirados da África, são trazidos para o continente, eles chamam esse momento de exílio também, tá? Então, a questão da formação de visões metafísicas dos negros africanos na América, que daí foram convertidos pelos católicos e protestantes, mas a gente observa isso mais dentro do protestantismo, porque o protestantismo permitiu uma maior interpretação das coisas, né? Porque o catolicismo ele era mais dogmático nisso tudo. Então, os africanos lá, agora, né, no caso ali, os Rastafari e afins, eles também se enxergavam como alguém que estavam no exílio, da mesma forma que os judeus passaram pelo seu exílio ou pelo seu cativeiro, né? Só que daí a Sião dos africanos seria o retorno à África, tá? Então existe tanto que o próprio Boney M, né, que é essa banda aí que eu falei para vocês da discoteca, era composta por negros também, tá? Então tem toda essa inflexão até mesmo na cultura pop nos dias de hoje, tá? Só que daí quando eles estão lá na Babilônia, o que que acontece, né? Eles não podem mais fazer sacrifícios de animais, aquela coisa toda, né? Então eles começam nós temos uma transição cultural dentro do próprio judaísmo, tá? Você deixa de ter aquela visão dos sacrifícios, tudo, e eles começam cada vez mais a se transformar na religião da escritura, né? Tanto que daí, exatamente, é que aqui começam a se compilar os textos da Torá, né? Que eu falei para vocês, olha, é bem mais tarde que vão compilar os textos, aquela coisa toda e assim por diante, né? Depois disso, os persas, eles invadem a Babilônia, tá? Ó, os persas, aí a relação com o Irã, olha que loucura, né, gente? Porque o Irã, vocês sabem, o Irã não é um país árabe, né? O Irã é um país persa, tá? Não confundam, é bem diferente, tá? Então, os persas invadem a Babilônia, e quando os persas invadem a Babilônia, eles acham os judeus ali perdidos, né, escravizados. E aí, quem, inclusive, está ali liderando os persas é uma figura chamada Ciro, né? Ciro o Grande, tá? E aí o Ciro meio que vê os judeus perdidos e pergunta: "O que vocês estão fazendo aqui?" "Não, a gente foi trazido como escravo, né?" "Não, não, não, pode voltar, tá?" Os persas garantem, né, o retorno, tá bom? Garantem o retorno, né, dos judeus, eles voltam lá para a região da Palestina e Israel, e vão reconstruir o templo, tá? O templo que tinha sido destruído pelos babilônios, o templo lá de Davi e de Salomão, ele foi destruído pelos babilônios e agora, com o Ciro, eles, né, reconstroem o templo. Nós temos o segundo templo aqui, tá? Deixa eu até colocar isso aqui, né? Aqui, ó, no tempo aqui do Davi e de Salomão é o primeiro templo, tá? E aqui, ó, agora, depois, né, ali do Ciro, vem o segundo templo. Beleza? Tanto que o Ciro, né, o Ciro ele é chamado também na Bíblia do benfeitor de Deus,
né? Ciro era o querido por Deus, tá? Mesmo ele não sendo judeu, né? O Ciro era persa, ele provavelmente era um Zoroastra, aquela coisa toda, e assim por diante, né? Só que daí o que acontece? Agora, ali naquela região, num primeiro momento, nós temos não necessariamente o domínio, mas a influência dos gregos, tá? Então nós temos ali o helenismo, né? O Alexandre o Grande passa pelaquela região, tem ali um domínio, aquela coisa toda, tá? E depois, ó, cuidem para não confundir, tá? Mais ou menos ali por 70 antes de Cristo, quem chega na região são os romanos, tá? E os romanos, então, eles passam a dominar a região e vão ficar ali por volta, né? Quer dizer, vão ficar ali, não, os romanos vão ficar ali até século 2, 3 depois de Cristo. Mas os judeus, eles têm um problema com a dominação romana, tá? Eles têm um problema muito sério, né? Por conta da questão, óbvio, da religiosa, né? Mas pela questão também política e econômica. Tanto que quando nós pegamos agora o Novo Testamento, por mais que seja já depois de Cristo, mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele era um judeu que vivia sob ocupação romana, né? Então tinha um tipo de gente que eram os piores possíveis para o povo hebreu, que eram os publicanos, né? Tanto que o Mateus, né, o Mateus, que era um dos 12 apóstolos, Mateus era um publicano. O que que era o publicano, gente? O publicano era o cara que cobrava os impostos para os romanos. E esses caras, eles eram vistos assim como inimigos públicos dos judeus. E por quê? Tá? Porque eles estavam colaborando com a ocupação romana. Né? Tipo assim, ó, como é que esse cara, que é do nosso povo, ele vem aqui e ele cobra impostos para os inimigos? Tá? Só que, claro, que o pessoal pagava, que senão os romanos iam lá e desciam o cacete, né? Mas então tem todo esse ponto de tensão e tem um grupo em específico que eram os radicais contra a ocupação romana, tá? Que eram os famosos zelotas, tá? Os zelotas, eles eram uma espécie de grupo terrorista, né? Que inclusive assassinavam autoridades romanas e também colaboracionistas do regime, né? Tanto que existe ali uma séria especulação de que o Judas Iscariotes, né, aquele que traiu Jesus, ele era um zelota, né? Inclusive isso aqui é interessante para quando depois a gente for analisar o cristianismo, que Jesus ele tinha um monte de gente diferente nesse grupo dos 12 apóstolos, né? Tinha o Pedro, que era um pescador, de boa, não tinha inclinação política. Tinha o Mateus, que era um publicano, ou seja, era um cara que cobrava impostos para os romanos. E tinha o Judas, que era um radical político, né? E ele consegue ali manter, tanto que assim, tem gente que, dentro de uma determinada tradição, diz inclusive que Judas traiu Jesus exatamente porque estava decepcionado, né? Porque ele achava que era o cara que ia libertar, que ia expulsar os romanos na espada e não fez isso, tá? Mas isso aí já são especulações, é claro, né? Mas a questão é que durante a ocupação romana, gente, foi uma ocupação muito forte e pesada, cresce cada vez mais a ideia do messianismo judaico, tá? Porque todo mundo dizia, olha, né, vai vir um cara que vai libertar a gente, né? Vai vir o cara que é o enviado de Deus e a coisa toda, tanto que assim, Jesus foi um dos messias que surgiu ali, né? Surgia vários, volta e meia surgiu um outro que dizia, olha, agora nós vamos expulsar os romanos, vários líderes militares, né? Só que a grande maioria enxergava esse messias novamente como um líder militar, né? E aí Jesus vem na contramão disso tudo. Ele não era um líder, né? Ele dizia, olha, meu mundo, né? Ó, tem aquele trecho, né, dos evangelhos e o pessoal quer pegar Jesus no pulo, né? E aí tem um sacerdote judeu que diz assim: "Ah, e aí, a gente tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto?", né? Porque daí, olha como o pessoal foi maldoso, né? Porque se Jesus dissesse: "Não, a gente não tem que pagar imposto", eles iam entregar Jesus como um conspirador, como alguém que se opunha ao exército romano. Agora, se ele dissesse assim, ó, não, a gente tem que pagar imposto, então eles iam dizer, ó, então Jesus é um colaborador da dominação romana, né? E aí Jesus responde o quê? Olha, aí, a gente tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Aí Jesus diz, peraí, me dá aqui uma moeda, né? Aí, e aí ele pega os caras no contrapé, porque o sacerdote ele tinha uma moeda romana, isso era escandaloso, né? Ele fala assim, ó, quem que tá aqui nessa moeda? Né? De quem que é a efígie? De quem que é a cara nessa moeda? Aí ele fala assim, ah, é de César. Então,
dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Jesus, eu tinha um professor meu na faculdade que dizia, né? Jesus é o cara mais livre que já existiu, né? Porque eles não conseguiam pegar ele, né? Mas a gente não está falando aqui sobre o cristianismo, tá? Só que a gente tem que falar um pouco da figura de Jesus Cristo, porque ele está vivendo nessa ocupação. Mas a questão é que daí agora, pros judeus, vamos continuar agora nos judeus, Jesus também não foi um Messias, né? Tanto que o processo de acusação de Jesus, inclusive, parte dos, né? O Pilatos, que era a autoridade romana, o que, que o Pilatos fala? Olha, eu não tenho problema nenhum nele, eu não achei culpa nele, né? Se fosse pelo Pilatos, não ia acontecer nada com Jesus, mas os judeus falam, os judeus lá, o Sinédrio, que é a autoridade judaica, diz: não, 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 ele é um criminoso sim, ele está falando que é filho de Deus, né? Jesus vai meio que, assim, do ponto de vista de Deus, Jesus é meio condenado por heresia, na verdade, né? Então vai ser condenado, claro que daí todo o processo de tortura e condenação é o processo romano, porque os romanos que faziam isso, mas os romanos o fizeram seguindo as diretrizes culturais e políticas do povo judaico, tá? E a ocupação continua, obviamente, tá? Até que na década, agora aqui, ó, na década de 70 depois de Cristo, aqui, ó, 70 depois de Cristo, né? Que marca o fim, opa, que marca o fim desse período, né? Vai acontecer uma revolta, tá? Que é a grande revolta, tá? Ó, a grande revolta zelota, né? Mas também chamada a grande revolta judaica, tá? Onde os judeus definitivamente se revoltam contra a ocupação romana, né? Tanto que os romanos vão ter que deslocar tropas para a região, aquela coisa toda. E nessa revolta tem dois, tem dois acontecimentos que são fundamentais, tá? Primeiro, né? A destruição do templo, né? Então o templo ele é destruído. Esse mesmo templo que foi construído por Davi e Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, aí foi reconstruído aqui logo depois do retorno deles, tá? Então é destruído a destruição, é destruído o templo, né? Quando vocês veem hoje em dia, tá, gente, autoridades que vão lá para Jerusalém, né? Que eles estão rezando, tá? Estão fazendo lá, estão rezando naquele muro, né? No muro, o muro das lamentações que é chamado, são os escombros desse templo, tá? São os restos, né? Tanto que muito da questão que envolve hoje a questão religiosa de Israel e assim por diante, dentro da tradição judaica, diz que quando o terceiro templo for construído, aí sim que vai vir o Messias de fato, tá? E isso, gente, vocês podem pensar que não, mas isso movimenta muito das discussões políticas que tem hoje no Oriente, tá? Tanto que a ideia defendida, por exemplo, do Netanyahu, né, de o grande Israel, né, que tem que ir lá conquistar não sei mais o que, mais o que, mais o que, porque o templo ficava em Jerusalém e hoje Jerusalém é uma cidade internacional, né? Jerusalém não pertence a Israel, tá? Está no território, mas não pertence, né? Então muito, assim, uma parte do que eles querem fazer hoje é exatamente estabelecer o domínio efetivo sobre Jerusalém e sobre os arredores, para daí fazer a reconstrução do templo, né? E vamos dizer assim, trazer o Messias. Tá? Aqui eu já estou indo um pouco para o campo, vamos dizer assim, não é do conspiracionismo, mas para o campo metafísico, para a gente entender o que movimenta lá também. Isso movimenta, tá, gente? Isso efetivamente movimenta os conflitos lá hoje, beleza? Mas aqui então o templo ele é destruído, né, pelo general Tito de Roma e vai acontecer agora a segunda diáspora, tá? A primeira diáspora, ela foi aqui, né, quando os babilônios invadem, tá, e levam os judeus embora, né? Aqui foi a primeira diáspora, tá? E aqui vai ser a segunda diáspora, né, que é onde então os judeus eles vão ser expulsos da região, né, vão ter que viver em outros espaços. E aí começam a se espalhar por diversos lugares, né? Vão se estabelecer na Península Arábica, vão se estabelecer no norte da África, tá? Vão se estabelecer também em outras regiões da Europa, no Império Bizantino, né? Que mais tarde, tá? Né? O Império Bizantino, aquela coisa toda, certo? E aí esse período agora é aquilo que a gente chama, deixa eu ver, já está meio cheio, fazendo uma outra página aqui, tá? É o período que nós conhecemos como a longa diáspora, né? Ó, a longa diáspora, né? Porque então o que acontece? Eles vão se espalhando, aí cai o Império Romano, né? Cai o Império Romano lá no século V,
se estabelece a Idade Média, mas entra também, nós vamos esquecer aqui, ó, tá? Lá no século VI, a figura do Islã. Né? Então, olha aqui, ó, os descendentes lá de Ismael, ou pelo menos o povo que se entende como descendente de Ismael, agora está se estabelecendo também como uma força política e religiosa. Tá? E agora, como os judeus não têm mais o templo, né, não tem mais o seu centro, vamos colocar assim, o seu centro social e o seu centro de tradições, eles precisam achar outras formas de se organizar culturalmente. E eles vão fazer isso a partir vamos dizer assim, da instalação da autoridade da palavra nas figuras dos rabinos. Né? Começam a surgir os mestres locais, começa a surgir cada vez mais a instalação. Olha aqui, ó, deixa eu escrever isso aqui para não perder, né? Ó, cada vez mais a instalação de sinagogas locais, tá? E a instalação também da figura dos rabinos, né? Que seriam os mestres da lei. Tá? E esses caras eles vão escrever, eles vão produzir a partir do quê? A partir aqui dessa configuração da Torá. Tá? Esses textos eles eram copiados, eles eram mantidos, né? E levados para lá e para cá e assim por diante, né? E aí nós temos que entender o seguinte, tá? Que nós vamos ter uma grande concentração de judeus na Península Ibérica, que é essa região aqui, ó. Nós vamos ter muitos judeus na Península Ibérica, tá? E muitos judeus aqui na região também do Islã, né? Menos judeus na região da Europa. Por que isso, gente? Tá? Agora sim, ó, ao longo, deixa eu datar isso aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem, né? Ó, isso aqui vai do século II até mais ou menos aí o século XVIII, tá? Nós estamos falando agora de 16 séculos, né? E por que você vai ter mais judeus na Península Ibérica e na região do Oriente Médio do que na Europa como um todo? Porque o Islã era muito mais tolerante com eles do que a Igreja Católica. Né? Por que isso, gente? Porque o Islã, principalmente com a figura de Maomé, né? O Islã ele tem um respeito muito grande com aquilo que eles chamam de as religiões do livro. Tá? O que seriam essas religiões do livro, gente? As religiões monoteístas. Tá? Tanto que para o Islã, olha, Abraão, Isaac e Jacó são todos patriarcas também. Né? E, inclusive, o Islã vê na figura de Jesus Cristo como um profeta do Islã. Tá? Jesus Cristo, ele é um profeta do Islã. Tá? E, inclusive, o maior deles. E que é exatamente porque os caminhos que Jesus Cristo ensinou, como eles não foram seguidos, é que Alá resolveu que ele tinha que mandar Maomé para endireitar de volta. Vocês estão entendendo? Tá? A, a, a gente tem que cuidar muito. A gente vai ter uma aula sobre o Islã e eu vou falar melhor sobre isso, tá? Mas nós temos que cuidar muito com essa visão que existe da rivalidade entre o Islã e o cristianismo. Né? Tanto que mesmo em países xiitas, mesmo no Irã, as igrejas cristãs elas são permitidas. Tá? Claro que o pessoal lá não pode sair convertendo todo mundo, aquela coisa assim, mas a fé particular ela é permitida. Tá? Inclusive, né, quando nós pegamos a figura de Maria, por exemplo, que seria a mãe de Jesus, eu ouso dizer para vocês, Maria é muito mais respeitada no Islã do que em diversas correntes neopentecostais brasileiras. Tá? Tem umas igrejas neopentecostais aí que falam horrores de Maria, né, e tal. O Islã é tá? Muito respeitoso mesmo, de fato, tá? Assim como com a figura de Jesus também, certo? O Islã, assim, lógico, né? Vamos lembrar que o Islã também é diverso, tá? Tem os sunitas, xiitas, né? Tem aquela coisa toda. Então, em alguns lugares tem um maior grau de tolerância, outros lugares menor. Mas, por exemplo, na Península Ibérica, gente, os judeus eles viviam muito de boa. A única coisa que eles tinham que fazer era pagar a dízia, que seria o imposto da fé. Tá? Então, assim, ó, você tem que pagar um imposto a mais, né? A dízia ou o também, tá? Depende do lugar, da região, do nome, né? Ó, se você paga um imposto a mais aí, você pode seguir a tua fé como tu quiser. Beleza, fechou.
tá? Quando a gente for falar sobre todo o processo de expansão de Portugal, por exemplo, a configuração da Península Ibérica, isso aqui vai ficar bastante, né? Enquanto que em diversas regiões da Europa, os judeus eles eram perseguidos porque na tradição que se estabelece na Idade Média, quem eram os judeus? Os judeus foram aqueles que, olha aqui, ó, que rejeitaram a Cristo, né? Eles e alguns, inclusive em algumas, assim, em alguns momentos a igreja inclusive vai dizer assim, ó, e foram os judeus que mataram Jesus, né? Mas aí, claro, vamos cuidar com isso, tá? Tô falando das interpretações da época, obviamente, tá? Mas assim, ó, os judeus eram vistos como os caras que negaram Jesus, né? Enquanto que os muçulmanos, tipo, é que para os muçulmanos, Jesus não é Deus. Né? Para os cristãos, Jesus é Deus. Pronto, é a trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são a mesma coisa ao mesmo tempo, enquanto são três figuras diferentes. É o mistério da trindade. Para os muçulmanos, Jesus não é Deus. Jesus é um profeta, tá? Ele não era necessariamente filho de Deus, mas eles têm uma relação de respeito, né? Novamente, dependendo aqui é, de cada lado, tá? Mas então, ó, então os judeus vão viver nessas regiões, né? Só que daí, principalmente na Europa, onde os judeus se consolidaram na Europa, eles viviam meio que edificados, tá? Eles tinham assim as vilas judaicas, aquela coisa toda, né? Então você tinha ali, olha, é permitido ali, mas também qualquer problema que tinha, às vezes a gente vai ver isso muito no período lá do século XIII e XIV, quando chega a peste na Europa, né? A peste ela não atingia muito as vilas judaicas por conta das leis de higiene dos judeus, né? Os judeus, dentro de toda a sua questão lá das leis, né? Eles seguiam regras estritas de higiene, de varrer a casa toda semana, de trocar a palha a cada não sei quanto período e tal. Então, a disseminação de doenças era muito menor e a própria peste negra não se desenvolvia. Só que daí o que os cristãos eles olhavam assim e achavam, ó, olha lá, ó, isso aqui é uma peste, isso aqui vem do demônio e não atinge os judeus. Por quê? Porque os judeus estão mancomunados com o demônio, né? Ou seja, os caras escapavam da peste, mas caíam na mão dos cristãos lá, né? Enfim, tá? Só que daí, no fim já, gente, ó, a partir do século XVIII, tá? E século XIX, né? Nós temos agora a própria ideia da modernidade, né? Ó, a modernidade, o estabelecimento dos estados nacionais, aquela coisa toda, tá? E aí, dentro desse processo, tá? Olha aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, século XVIII, tá? E até, vou colocar aqui até século XX, que é o recorte da nossa aula. O que acontece? Os judeus, eles estão vivendo na Europa, né? Em alguns momentos era permitido mais, permitido menos, isso vai variar muito. Só que os judeus, eles têm um problema, não é que eles têm um problema, né, pelo amor de Deus, mas existia uma incompatibilidade aqui, tá? Porque por mais que os judeus vivessem num determinado lugar, tá? Ó, existia a tensão entre povo e nação, tá? Como assim? Eles sabiam que eles eram um povo, tá? Só que conforme os estados nacionais eles vão se desenvolvendo na Europa, ao longo dos séculos XIV, XVI, XVII e mesmo depois das revoluções liberais, aquela coisa toda, tá? Nenhum estado europeu iria permitir que surgisse uma nação judaica. Tá? Então, ó, os judeus eles querem viver aqui no nosso país, eles podem viver, mas vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, né? Ó, França, tá? Ele vai viver na França, mas ele vai ser um francês, tá? Vai pagar impostos como um francês, vai seguir as leis como um francês e assim por diante, né? E vocês podem pensar assim, tá, mas então fechou, né? Eles têm sua liberdade e tal, tá? Mas o problema é que exatamente porque os judeus carregavam essa questão da expulsão, né? E de que eles carregavam essa ideia desde Abraão, aqui, ó, de que olha, você tem a sua terra prometida, lá você vai viver e vai fazer a nação que reinará sobre todas as nações, né? Esse conceito aqui, gente, ele vai ser fundamental, essa ideia de terra prometida, até na Constituição dos Estados Unidos da América, porque os primeiros ingleses que chegaram lá, eles também se entendiam na Terra Prometida, né? Vejam quantos ecos, gente, dessa memória e disso tudo que nós temos ao longo da história, né? Então, assim, ó, então para ele, tá? Já que eles eram a nação eleita, a nação escolhida, tá? Para eles não bastava viver como um francês, eles precisavam de um país para chamar de si, né? E aí nós vamos vendo exatamente que ao longo do século XIX e início do século XX, há várias tentativas de formação de um Estado judeu.
né? Mas vai sendo rechaçado, porque as nações europeias, não, vocês até podem viver aqui, mas vocês vão viver como um dos nossos, vão viver como um cidadão, aquela coisa toda, né? Tanto que daí, assim, ó, a região do Oriente Médio, tá? Aqui, ó, essa região como um todo aqui, no século XIX, ela também vai ser uma nação que recai sobre o imperialismo europeu, né? A gente vai ver que ingleses e franceses dominam essa região, tá? Logo depois da Primeira Guerra, inclusive, ou durante ali a Primeira Guerra, até se fala, né? Olha, então por que nós não fazemos, né? Ingleses, principalmente os ingleses que dominavam a região ali onde hoje é Israel, até se falava assim, ó, por que nós não fazemos, não mandamos judeus para lá, porque tinha esses problemas dos judeus na Europa e tal, e fica essa discussão como um todo, né? Só que daí, exatamente por conta dessa incompatibilidade social que muitos, não estou dizendo que todos, tá, gente? Não estou dizendo assim que isso é uma marca dos, né? Mas sempre essa coisa de não pertencer, de não querer ser de um determinado país, né? E querer o seu próprio país é também uma das marcas do desenvolvimento do antissemitismo, tá? Só que o antissemitismo, ele não é uma novidade, ele não é do século XIX. Ele já vinha da Idade Média, exatamente por isso que eu falei para vocês, olha, né, os católicos não queriam muito ali os judeus. Depois da Reforma Protestante, a situação também não melhora, tá? Muitos dos protestantes tinham uma opinião muito enviesada com os judeus, mas era sempre uma opinião religiosa, tá bom? No século XIX, especialmente, tá? Isso que era uma opinião religiosa passa a se transformar numa opinião racial, certo? Porque entendam assim, ó, não estou dizendo que isso fosse tão simples, mas em linhas breves, tá? Se na Idade Média, né, mesmo no começo da Idade Moderna, um judeu se convertesse, né, ele seria bem assim, ele seria aceito novamente, tá? Ele seria aceito como um cristão, tanto que a gente tem toda a história dos cristãos novos, né? E por mais que ele sofresse preconceito, aquela coisa toda, mas havia essa possibilidade de se inserir na sociedade europeia, tá? Por mais que isso trouxesse problemas, inclusive vários judeus se converteram e viveram como cristãos e assim por diante, certo? Mas era uma diferença que ela poderia ser suplantada, tá? De forma forçada, violenta, obviamente, tá? Não estou dizendo aqui que era, então, por que os judeus não se convertiam? Porque eles também não queriam se converter, né? Eles, obviamente, têm esse direito, tá? Mas no século XIX, com toda a discussão que nós temos da racialização, né, da discussão da biologia, tá? Da discussão lá do Bonneville, né, de separar os seres humanos em determinadas raças, e que a gente estuda isso muito quando nós falamos da questão africana, dos negros, do preconceito e do racismo, isso também atinge os judeus, tá? O que vocês já estão enxergando aqui, né? Vocês estão enxergando, claro, as sementes daquilo que mais tarde vai ser o Holocausto, né? Então, assim, ó, 1920, tá? Essas teorias raciais elas ganham cada vez mais espaço e vão encontrar, principalmente no nazismo, uma voz de ataque direto à questão racial dos judeus, tá? Tanto que assim, ó, gente, quando começa a perseguição aos judeus nas regiões da Alemanha e que foram ocupadas pela Alemanha, é importante nós lembrarmos que muitos dos caras que foram perseguidos, dos caras que foram mandados para os campos de concentração, eles nem necessariamente seguiam a tradição judaica. Alguns sim, óbvio, né? Muitos deles sim, mas alguns não. Alguns já estavam inseridos em suas comunidades, muitos até mesmo seriam assim ateus, vamos colocar assim, muitos até seriam ateus, não ligavam para aquilo tudo e tal, mas tinha um componente racial agora, étnico, né? Componente que naturalizou, tá? Esse naturalizou que está entre aspas, né? Porque transformou em natural algo que antes era tradicional, né? Antes algo que era da tradição, da cultura, tá? Então nós temos a questão do Holocausto, né? E aí pós-Holocausto e pós Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação do Estado de Israel em 1945. E daí são assuntos que nós vamos aprofundar mais para frente, obviamente, tá? Mas então aqui, ó, lá da segunda diáspora, né, lá de 70 depois de Cristo, os caras só vão voltar para sua região em 1947. Ou seja, 1800, né, 1800 e quase 1900 anos depois, quase 2000 anos depois. Só que qual é o problema? 2000 anos depois, essa região já está completa e totalmente diferente, com toda uma série de questões étnicas, sociais, religiosas e culturais
muito, muito, muito diferentes da época dos romanos. E aí, óbvio que está toda a problemática que nós estamos, inclusive, observando agora ao vivo. Beleza, gente? Aula cumprida, eu sei, mas não tem como ela ser curta também, tá? Então espero aí os comentários de vocês, espero as dúvidas de vocês, tá bom? E vai ficar como aula extra aqui, tanto na plataforma quanto no canal também, tá bom? Abraço e até a nossa próxima.